O Corinthians, apesar de todos os pesares dessa temporada, está na final da Copa do Brasil. Bora falar sobre tudo que eu vi de perto na Neoquímica Arena, nessa classificação do Timão. Bora lá. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Todo mundo com o coração em dia? Sobreviveram a essa classificação do Corinthians? Meus caros, que roteiro, né? Que destino. Caraca, Hugo Souza e Cássio na Neoquímica Arena. Cássio contra o Corinthians numa decisão de pênaltis, valendo vaga na final da Copa do Brasil. Que roteiro, né? Quanta coisa legal o futebol nos proporciona. Incrível a noite vivida na Neoquímica Arena. Se você é corintiano e não estava lá, meu caro, sinto lhe dizer, mas você não tem noção, ideia do que você perdeu. Um momento que, numa temporada tão difícil, apesar do título paulista dentro de casa contra o Palmeiras, mas foi uma temporada difícil para o torcedor corintiano, de muito mais notícia ruim do que notícia boa, mais notícia ruim fora de campo do que em campo, mas que afeta, que reduz a autoestima, que cansa, que castiga. E o corintiano viveu na Neoquímica Arena ontem um momento especial, um momento que se transforma numa bolha, né? Você consegue recortar. Quem estava lá ontem conseguiu certamente esquecer, pelo menos por alguns instantes, ou quem sabe até agora, esquecer tudo aquilo que passou na temporada, esquecer aqueles assuntos todos, e dívida, e briga política, e SAF, e aquilo. Ali, nada disso importou. Nada disso foi lembrado. O Corinthians jogou como se deve jogar uma semifinal, um jogo importante como esse, e deu para o corintiano um presente, que foi uma classificação sofrida, ao melhor estilo corintiano. Há quem discorde disso, mas uma classificação sofrida, difícil, com uma história incrível, com roteiros e personagens que vão ficar marcados realmente na história não só do Corinthians, como da competição e também do Cruzeiro. O Corinthians consegue a classificação, falando de maneira bem resumida, o Corinthians consegue a classificação de forma merecida. Dos 4 tempos contra o Cruzeiro, os 2 no Mineirão e os 2 na Neoquímica Arena, o Corinthians foi melhor que o Cruzeiro em 3 deles. O primeiro e o segundo tempo, para mim, no Mineirão. O Corinthians foi melhor que o Cruzeiro no Mineirão. Apesar do segundo tempo o Cruzeiro ter tido uma posse de bola, ela foi infértil. O Hugo Souza mal trabalhou e o Corinthians, dentro da sua proposta de jogo lá, obteve muito mais sucesso e êxito no que se propôs a fazer dentro de campo. Sofreu pouco atrás, apesar de não ter tido a bola, marcou o seu gol, depois teve toda aquela polêmica, mas que não dá para questionar a arbitragem. E aqui em Itaquera, o Corinthians, no primeiro tempo principalmente, teve problemas. O primeiro tempo do Cruzeiro foi melhor que o do Corinthians, né? 2 substituições foram forçadas pelo Léo Jardim por causa de problemas com lesão e suspensão. Agora, a saída do Arroio, muito provavelmente, tem tudo a ver com o fato do Mateuzinho ter engolido ele no primeiro jogo, mas a entrada do Matheus Henrique no meio de campo foi o que mudou o Corinthians, porque o Corinthians foi o mesmo, a mesma escalação. E Eli Garro, ainda num processo de recuperação, não tinham condições de serem titulares. Dorival explicou isso na coletiva. Ele mantém a mesma escalação, mas o Corinthians perde o meio de campo. Perde o meio de campo muito por causa da entrada do Matheus Henrique no meio de campo do Cruzeiro, que alterou a formação do Cruzeiro e deixou o Corinthians em dificuldade para entender e encaixar o jogo nesse duelo estratégico e tático. O Dorival percebe isso e corrige no intervalo. O primeiro tempo do Corinthians não é um primeiro tempo tão bom, o Corinthians sofre mesmo. O Cruzeiro poderia ter marcado um golaço de voleio, meia bicicleta do Matheus Pereira na defesaça do Hugo, no rebote o Gustavo Henrique salva. Não foi só esse lance, o Cruzeiro chegou bem, chegou melhor, principalmente pelo lado do Matheus Bidu. E aí, coisas do destino, né? O Arroio perdeu a vaga no time titular porque não foi bem no primeiro jogo. Entra o Sinisterra. Sinisterra se machuca com 29 minutos do primeiro tempo. Vai por água abaixo toda a estratégia, né? Pelo menos esta estratégia do Léo Jardim. E aí o que acontece? O Arroio entra e marca o gol logo na sequência, o gol do Cruzeiro, entrando bem ali no meio da área para marcar de cabeça. Coisas do futebol. No lance do gol, Gustavo Henrique e André Ramalho estão os dois para o mesmo marcador. O André Ramalho vai à frente quando o jogador dele também vai à frente. Ele acaba puxando a marcação, né? Nem lembro quem era, acho que era o Caio Jorge. Ele acaba puxando a marcação, leva o André Ramalho junto, fica um buraco no meio da zaga que é preenchido pelo Arroio. O Mateuzinho corre atrasado para tentar
recuperar, mas é sempre muito mais fácil para o atacante que está vindo de frente para a jogada. O Mateuzinho tenta evitar, mas é sempre um lance muito difícil para quem está na marcação, porque está correndo atrás. O buraco no meio de campo para ser preenchido, isso é treinado. O Corinthians caiu na armadilha e tomou o gol. O André Ramalho poderia ter tido uma movimentação melhor, ele e o Gustavo Henrique ali na ocasião, porque ambos acabaram ficando para o mesmo jogador. Um ocupando o espaço do primeiro pau, outro no jogador, que correu, levou a marcação, ficou 2-1, propositalmente abriu o buraco e o Arroyo chegou e marcou. Sempre tem alguém que falha, claro, o gol não sai se ninguém falhar, mas são falhas essas compreensíveis que acontecem o tempo inteiro no futebol, não dá para crucificar ninguém, e assim o Cruzeiro chega à vantagem no primeiro tempo. No segundo tempo a história muda, apesar do gol. Eu não vou discordar da escalação do Dorival Júnior, porque ele não tinha Garro e Ranieri 100%, os dois não tinham condições de jogar o jogo inteiro. Isso ficou muito claro e foi dito e explicado isso. Então não dá para questionar a escalação nesse sentido. No segundo tempo, o Dorival percebeu o que aconteceu no primeiro tempo e fez a alteração necessária que precisava ser feita. Martínez e Carrilho saíram. O Carrilho, que até estava bem com a bola no pé, mas sem bola não ajudava. Sem bola ajudava muito pouco, para dizer que não ajudava. O Corinthians sofria sem bola muito por causa do Carrilho. E o Martínez não entendeu essa marcação, principalmente do Matheus Henrique, e também não dava transição. Não tinha saída de bola para desafogar o time. Ele percebe isso, percebe a importância do Matheus Henrique nessa situação, como o Carrilho também não conseguia mais ser esse homem, e o Dorival Júnior faz uma alteração ousada, porque ali o jogo está 1-1, ele não precisava ir para nenhum desespero. E ele deixa Ranieri ao lado do Maicon, que já é um jogador de mais saída, com Bidon e Garro juntos. Ele muda completamente o meio de campo do Corinthians, preenche o meio de campo, então ele reconquista esse meio de campo que ele havia perdido no primeiro tempo. Com isso ele sobe a marcação, o Corinthians tem mais bola, tem mais gás, marcação mais alta e domina o jogo. A exceção, o gol. Com 4 minutinhos do segundo tempo, o Corinthians toma um gol e aí sim, para mim, falha do André Ramalho. Por que falha do André Ramalho? Porque o Corinthians está com a marcação alta demais, o Bidu está na ponta esquerda lá em cima, o Gustavo Henrique sobe junto com o seu marcador para tentar interceptar, não sei se precisava ter subido tanto, mas a questão é, o time está todo em cima e quando o seu zagueiro Gustavo Henrique sobe dessa maneira, a bola vem no meio. Se a bola vem no meio, o André Ramalho faz o quê? Como diria Tite, corre para trás. Corre para trás. Por quê? Porque você vai dar campo e tempo e espaço de recuperação para sua defesa. André Ramalho não. Ele, como último homem, percebendo que o zagueiro dele está à frente no meio de campo lá em cima, ele decide avançar. Quando ele decide avançar para dar um bote, que era óbvio que ele não chegaria na bola a tempo, era nítido, era claro que ele não chegaria na bola a tempo, ele dá um bote e dá toda a oportunidade da bola ser alçada na corrida. E aí sim, obviamente, ninguém vai alcançar, ninguém vai interceptar, ninguém vai conseguir chegar. Para mim, um erro de leitura de jogo, de entender a sua situação, a composição estratégica do time e a decisão errada do André Ramalho naquele momento de avançar, porque se tinha alguém que poderia mudar aquela estrutura daquele lance, era o André Ramalho. Se ele não corre, se ele não dá o bote naquele momento, se ele só fica e espera. Talvez ele pudesse chegar a tempo de interceptar, talvez ele fosse um jogador a mais dentro da área para pelo menos evitar o passe pro Arroyo, enfim, poderia ter saído o gol do mesmo jeito, mas a movimentação do André Ramalho não foi a ideal. O Corinthians toma o segundo gol com a ajuda do VAR, 3 minutos de jogo parado, ninguém entendeu nada, aquele buraco na defesa, mas o Dorival, 3 minutos antes, já tinha feito a substituição. Quando ele fez a substituição, ele mudou o Corinthians. Não deu tempo da gente ver esse novo Corinthians, porque toma um gol muito rápido, mas na sequência a gente vê esse novo Corinthians, e aqui eu quero fazer um destaque. O Corinthians toma 2 gols, o Corinthians não tinha tomado nenhum gol em Itaquera. O Corinthians não tinha tomado nenhum gol na Copa do Brasil, nenhum gol na Copa do Brasil. Eram 7 jogos sem tomar gol. De repente o Corinthians estava dentro da sua casa, numa semifinal, tomando 2 gols, perdendo o jogo de 2-0 e sendo eliminado com aquele resultado da Copa do Brasil. Destaque para mim, para a concentração, maturidade do elenco nesse momento. Os jogadores do Corinthians não esmoreceram, a torcida não deixou também, o papel da torcida foi muito importante, o time não se abalou, o time não sentiu o gol, o time se manteve-se concentrado, entendendo que não tem desespero.
eu só preciso de um gol. Tô dentro da minha casa e tem muito tempo de jogo. São poucos os times, os jogadores e os elencos que conseguem ter esse discernimento ali na hora de sangue quente, com a bola rolando, com tudo acontecendo, com os nervos à flor da pele. São poucos. Quantos e quantos elencos nós já assistimos em situações semelhantes que se perdem, que animicamente recaem muito, que se descontrolam, que discutem, que perdem a confiança para dar um passe, para arriscar uma jogada, para ter a coragem de avançar. O poder de concentração e maturidade que o elenco apresentou nesse momento, para mim, é um grande destaque. E o Corinthians vai para cima do Cruzeiro. E aí, muito mérito do Dorival Júnior, porque a estrutura tática que ele montou o time, ele consertou o problema que ele identificou no primeiro tempo e o Corinthians pressionou demais. O Corinthians chega ao empate, de novo, o mérito dele por uma jogada ensaiada. A cobrança do Garro no segundo pau para o André Ramalho chegar cabeceando, foram 2 ou 3 bolas desta mesma maneira, uma saiu gol, a outra foi no travessão, tem o chute do Memphis Depay que o Cássio pega, tem o chute do Garro que o Cássio espalma também. O Corinthians pressiona, uma furada bizonha do Yuri Alberto, o Corinthians pressiona, o Corinthians faz 2-1 e o Corinthians não consegue um gol por ordem do acaso, por falta de capricho. O Corinthians foi muito melhor que o Cruzeiro na segunda etapa e merecia ter conseguido um empate e a classificação no tempo regulamentar. Dorival Júnior coloca o Vitinho depois. Me surpreendeu a saída do Maicon, porque o Maicon é batedor de pênalti, mas ele, pelo jeito, tinha as convicções dele e não estava errado. Para mim, o questionamento é Yuri Alberto. Yuri Alberto, para mim, foi o pior jogador do Corinthians em campo, um dos piores, muito mal, estava se arrastando, aparentemente não está 100%, lutou, brigou muito, mas não conseguiu ajudar o time, foi muito mal e, para mim, ficou em campo até o final para bater o pênalti. E ele não é um exímio batedor de pênalti, eu não gosto do Yuri Alberto batendo pênalti. Tudo que ele não poderia ter feito era bater um pênalti meia altura. Ele sempre bate assim, para mim é no alto ou é embaixo. Meia altura não existe, ainda mais contra o Cássio. É claro que ele vai chegar se ele acertar o canto, e era um goleiro que treinava com ele também. Enfim, para mim a decisão de manter o Yuri Alberto pensando nas cobranças de pênalti foi um erro do Dorival Júnior. Nesse sentido, era até melhor ter deixado o Maicon, que também bate o pênalti. Para mim, o único erro do Dorival Júnior foi essa não retirada do Yuri Alberto do jogo, mas enfim, faz parte, era o centroavante, ele quis dar moral pro cara, o cara vinha batendo pênaltis apesar de eu não concordar e começou batendo errado. Léo Jardim, agora falando do Léo Jardim, que já nem é mais técnico do Cruzeiro, colocar 3 jogadores para bater pênalti aos 46 do segundo tempo, para mim é um erro crasso de vários técnicos, né? Quantos e quantos técnicos não fazem isso? No finalzinho do jogo coloca o jogador. Eu não gosto, acho isso péssimo. O cara entra frio, o jogador vai bater o pênalti, não deu um toque na bola antes. Eu não gosto, não acho legal. Mas o Léo Jardim, para mim, cometeu este erro. Para mim é um erro. O Dorival Júnior, eu não gosto do Yuri Alberto, mas ele é um batedor de pênalti, então as cobranças, os escolhidos para a cobrança foram escolhidos de maneira natural, acho, corretas, bateram bem, né? Depois do erro do Yuri Alberto, foram 6 pênaltis batidos entre Cruzeiro e Corinthians, todo mundo marcando, muita pressão para cima do Vitinho, ele não poderia errar e fez o gol, e aí vai o Gabigol. Cara, vou até revelar para vocês, eu precisava gravar esse lance de uma passagem para a matéria da televisão e eu já me preparei ali para gravar, porque o Gabigol dificilmente perde pênalti, é um cara que sempre foi um exímio batedor de pênalti, mas estava numa péssima fase, foi uma péssima decisão ter deixado ele para a quinta cobrança, um jogador experiente, bateu muito pênalti na carreira, enfim, difícil ser engenheiro de obra pronta, mas o Hugo Souza foi espetacular. Pegar um pênalti naquele momento, aquela tensão, foi um momento incrível da Neoquímica Arena. O Gustavo Henrique, na sequência, teve a concentração para dar um tapa no cantinho, deslocar o Cássio, também assim, impressionante, chamou a torcida, o clima da Neoquímica Arena virou completamente Cruzeiro em vantagem o tempo inteiro e no final, assim como em 2022, né? 2022 ou 2023, sempre confundo, 2022 no Maracanã, o Cássio pega o primeiro, o Corinthians vai em vantagem, o Fagner poderia fazer para acabar, o Corinthians ser campeão contra o Flamengo no Maracanã, eu estava lá trabalhando e aconteceu a mesma coisa, né? O Cássio pegou o primeiro, deixou o Cruzeiro em vantagem, o Gabigol era só fazer classificável e de novo com o Cássio essa história se repete, o Hugo Souza pega o pênalti, o Cruzeiro perde, a história vira, a Neoquímica Arena vira um clima e o Wallace vai pra bola, enfim, numa situação muito complicada, bate mal pra caramba, meia altura o Hugo Souza pega, vira o herói do jogo, e aí eu quero destacar uma coisa, o Wallace, Wanderson e Gabigol, né, os 3 que entraram ali nos acréscimos, o Wanderson fez, o Wallace e o Gabigol perderam os pênaltis, e aí eu quero destacar uma coisa, Breno Bidon, rapaz, Breno Bidon no final tava se arrastando, claramente ficou no jogo pra bater pênalti, o moleque é novo, queria do terrão, subiu e cresceu esse ano como ninguém nesse elenco.
ou tal, como ninguém, nem como o Guinegão. Como cresceu esse garoto e que personalidade. Há um tempo eu venho falando aqui, acho que foi contra o Palmeiras na Copa do Brasil, que eu falei, acabou essa história de que jogo grande, pesado e pegado não dá pro Breno Bidon. Ali eu falei, acabou essa história, tá aqui gravado. De novo, num grande jogo, uma grande decisão, como brigou, como lutou, inclusive no Mineirão, o Breno Bidon. E cara, no pênalti, ainda não tinha batido o Mateuzinho, ainda não tinha batido o André Ramalho, ainda não tinha batido o Matheus Bidu. Quem mais? Me ajuda aí. Enfim, tinha muito jogador pra bater esse pênalti aí, hein? Tinha muito jogador pra bater esse pênalti. E o moleque vai pra bola. Na zona mista, eu questionei o Gustavo Henrique. Pô, pegou vocês de surpresa? O Breno Bidon pegar aquela bola pra decidir, sabe o que o Gustavo Henrique me disse? Ali, tá gravado lá na zona mista. Ele demonstrou surpresa, ele não esperava, não sabia que ia ser o Breno Bidon. E ele falou assim, a gente vem com a sequência definida do 1 ao 5º. Do 1º ao 5º. Depois, não tem definição. É na confiança. A gente olha um para a cara do outro, vê quem está na confiança de bater e vai. Ou seja, mais mérito ainda. Porque não é uma situação de, Breno, é a sua vez. Caralho, meu Deus, e agora? Eu não posso recusar, vou ter que bater o pênalti, né? Pode ir se cagando de medo ou não. Mais mérito ainda para o Breno Bidon. Por quê? Ele não era o escolhido. Era um momento de decisão, de cobrança alternada, o pênalti que podia dar classificação, não tinha ordem nenhuma para ele bater, tinha um monte de jogador experiente para bater, jogador que bate falta como o Mateuzinho, e o moleque, no melhor sentido da palavra, olha para os caras, como disse o Gustavo Henrique, olha no olho e assume a responsabilidade, ele assume a responsabilidade por vontade própria, olhando na cara de um monte de jogador experiente, com a Neoquímica Arena lotada, com aquela pressão com a camisa do Corinthians, fala, deixa que eu bato, recebe a confiança do grupo para ir lá pegar a bola e bate bem e dá classificação pro Corinthians. Que atitude do Breno Bidon, mais do que a cobrança de pênalti, que atitude do Breno Bidon que eu quero destacar aqui. O Corinthians, com essa vitória, vai à final da Copa do Brasil, tem a chance aí de garimpar no mínimo 33 milhões para o vice-campeão, 77 milhões para o campeão, pode conseguir uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América do ano que vem, despachou o São Paulo da Libertadores do ano que vem. O São Paulo dependia de Cruzeiro ou Fluminense, passou Corinthians e Vasco. Corinthians, então, ajuda a despachar o São Paulo dessa Libertadores da América. E Dorival Júnior, né? Pode ser tetra de novo fora de casa, os 3 anteriores fora de casa, de novo a história fora de casa, e 25 anos depois, no momento que o Corinthians está usando a camisa em homenagem, não a laranja, claro, mas a branca e a preta, em homenagem ao título mundial de 2000, o Corinthians reencontra o Vasco da Gama no Maracanã, numa final de campeonato, 25 anos depois. Que história, que roteiro. Os últimos 25 confrontos, o Vasco tem uma vitória sobre o Corinthians. Eu não gosto de ser favorito nessas horas, então é melhor esquecer isso para os corintianos, certo? Mas é isso, uma história bonita, um roteiro espetacular que aconteceu na Neoquímica Arena. Hugo Souza revelando situações como ter pedido para não jogar, para ficar treinando por uma semana, porque não treinou por 40 dias, né? Ficou 40 dias só tratando. Pediu para o Dorival para dar a ele uma semana de treino sem jogos, para ele se preparar para esse jogo. A comissão técnica atendeu, entendeu e tá aí o resultado. Falou que não estudou a batida do Gabigol, o único que ele não estudou porque ele conhecia bem e queria no feeling. Cara, coisas que não tem explicação, coisas que não se explicam, coisas que você não tem o que falar. É só assistir, acompanhar, registrar, e tentar entender e deixar para a história do futebol, né? Que coisa, quanta coisa legal aconteceu na Neoquímica Arena para os corintianos, que você não vai encontrar muitas vezes alguma explicação, mas que fazem a diferença e que revelam personagens como o Hugo Souza, como o Breno Bidon, como esse Gabigol, que muita gente está falando, acho que ele bateu de propósito para fora. Isso não existe. O Gabigol não joga em alto nível, no mínimo desde 2023, está muito mal, estava para sair, ele sempre bateu pênalti assim. Bateu e perdeu, não é o primeiro pênalti que ele perde aí nos últimos tempos. Recentemente ele também perdeu o pênalti pelo Cruzeiro. Talvez o erro ter colocado um jogador numa situação dessa para bater um pênalti desse. Mas se não coloca também um jogador que ganha o que ele ganha, que bateu o pênalti a vida inteira, que tem experiência, vai botar quem? Então, sim, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta nesse momento, mas é um resultado fantástico para o Corinthians, né? Animicamente, para o seu torcedor, para lavar a alma, para chegar mais uma final, para buscar esse tetracampeonato, para essa história com o Vasco 25 anos depois, financeiramente, podendo chegar a uma vaga de Libertadores, eliminando o São Paulo indiretamente, podendo garimpar aí 77 milhões. Cara, quantos reflexos, quantas situações não são proporcionadas por uma partida como essa? E para mim, Dorival Júnior tem muito mérito, né? Ele percebeu o problema
no primeiro tempo, corrigiu para o segundo tempo. Esse elenco teve uma maturidade impressionante depois de tomar 2-0. O Corinthians perdeu um jogo, o Corinthians não tinha nem tomado um gol e o Corinthians perdeu o jogo, mas terminou o jogo jogando muito bem. A torcida, papel incrível, né? O Química Arena esteve num momento incrível nesse domingo. E é isso, senhores. O que vocês acharam dessa semifinal? Morreram do coração? Estão aí, vivões, para comentar aqui embaixo? Então manda aí os comentários. O que vocês acharam de tudo isso? Além do Yuri Alberto, não gostei da partida do Memphis Depay. Memphis Depay muito apagado, não fez muito pouco no jogo, importante falar. Mas gostei do André Ramalho, gostei do Gustavo Henrique, gostei muito do Garro, como entrou bem o Garro dessa vez. O Breno Bidon, partida modesta, mas de personalidade. Martins e Carrilho, não tanto, muito por causa do Carrilho sem bola e do Martins com bola. Michael, acho que teve um papel importante também. Matheus Bidu, olha, talvez um dos melhores, de novo sendo decisivo, hein? Fez gol importante contra o Palmeiras, fez gol importante agora contra o Cruzeiro. E é isso, senhores, o Corinthians eliminou um grande time. O Corinthians eliminou um dos melhores times desta temporada. Não é para todo mundo, é para poucos. Que aconteceu na Neoquímica Arena, e é para poucos o que está acontecendo com o Corinthians, uma temporada, talvez uma das temporadas mais difíceis da instituição Esporte Clube do Corinthians Paulista. Manda aí o que vocês acharam. Esse aqui é o pós-jogo do Salazar de uma noite histórica do Corinthians nessa Copa do Brasil. Se cuidem, aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.